dos registros que foram indeferidos pela Justiça, não é isso, Felipe? É isso. Bom dia. Bom dia, Bruno, para você. Bom dia para quem está em casa. Parabenizar essa juventude consciente aí, que todos sigam aí nessa missão nas eleições de 2022. Vamos fazer um balanço aqui das impugnações. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba finalizou ontem o julgamento dos pedidos de registros de candidaturas para as eleições desse ano aqui no estado. A Corte rejeitou por unanimidade as candidaturas de Adriano Trajano ao governo do estado e de Manuel Messias ao Senado, seguindo um parecer do Ministério Público Eleitoral. Eles são do Partido da Causa Operária. O candidato a vice, José Pessoa, teve o registro de candidatura aprovado. O TRE entendeu que Trajano não está quite com a Justiça Eleitoral porque não fez a prestação de contas relativas ao pleito de 2020, quando foi candidato a vereador lá em Campina Grande. No caso de Manuel Messias, ele não apresentou a documentação necessária que comprova aí o tempo de, no mínimo, 6 meses de filiação partidária, como é exigido pela legislação. O PCO informou que vai recorrer da decisão ao TSE e que pretende manter o nome de Trajano e de Manuel Messias na disputa. Também ontem o TRE deferiu as candidaturas que faltavam aí ao governo do estado, de João Azevedo, Pedro Cunha Lima e Nilvan Ferreira, e de Bruno Roberto, Efraim Filho e de Poliana Dutra para o Senado. Com isso, temos uma tela aí mostrando como ficou a situação de cada candidato ao governo do estado e também o panorama para o Senado. Vamos ver primeiro aí como ficou a situação para o governo do estado aqui na Paraíba. Radiane Simplício teve a candidatura deferida, Adriano Trajano indeferido com recurso, ou seja, ele poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. O governador João Azevedo também teve a candidatura deferida, assim como Major Fábio, Antônio Nascimento, Nilvan Ferreira, Pedro Cunha Lima e Veneziano Vital do Rego. Portanto, eles podem seguir suas campanhas normalmente até o dia 2 de outubro. Passando a tela, agora vamos para as candidaturas ao Senado. Alexandre Soares, André Ribeiro, Bruno Roberto, Efraim Filho, Poliana Dutra, Ricardo Coutinho e Sérgio Queiroz tiveram as suas candidaturas deferidas. Já os candidatos Manuel Messias e Ricardo Coutinho tiveram as candidaturas indeferidas e podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o panorama das candidaturas ao governo do estado e ao Senado, depois aí da finalização dos julgamentos das candidaturas que terminou ontem. Esses julgamentos foram finalizados ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Nas candidaturas proporcionais, houve também julgamentos ontem. 2 candidatos a deputado federal do Partido União Brasil tiveram seus registros de candidaturas indeferidos pelo TRE. Os prejudicados são o ex-prefeito de Bananeiras, Douglas Lucena, e Jacó Maciel, ex-prefeito de Queimadas. Ambos foram rejeitadas as suas candidaturas devido aí a contas julgadas irregulares. No caso de Douglas Lucena, esse que você vê aí na direita, o pedido de impugnação foi impetrado por Rafael José do Nascimento, com base em rejeição de contas do Tribunal de Contas do Estado, devido ao não recolhimento de repasses de verbas previdenciárias. Em relação a Jacó Maciel, havia um parecer do Ministério Público Eleitoral pela rejeição da candidatura dele, e esse parecer foi acatado. O nome de Jacó consta em lista de contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União, devido aí à não aplicação de valores do Programa Nacional de Apoio a Transporte Escolar lá no município de Queimadas. No caso aí dos candidatos a deputado federal, eles também podem recorrer dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse caso é um problema aí para o Partido União Brasil, Bruno, já que são nomes importantes dessa sigla partidária, União Brasil, e os candidatos aí devem recorrer dessa decisão para que possam manter as suas candidaturas, mas a decisão do TRE ontem é de indeferimento. Entende como as regras funcionam? Às vezes o eleitor fala, fulano de tal é candidato, você vai tirar ali 5, 10 mil, 15 mil votos, 20 mil votos. Não sei por que disputa. Porque a eleição, para você ser eleito deputado, seja estadual ou federal, é a soma dos votos de todos os integrantes do partido. Por exemplo, precisa de 50 mil votos para eleger um deputado estadual. Aí eu e Felipe somos do mesmo partido.
Se eu tirar 25 mil votos e Felipe mais 25, nós dois somamos 50 mil votos. Então, a soma do voto de Felipe comigo vai eleger um deputado. Exato. Mais votado, ou eu ou Felipe. E se tiver mais outros deputados de 10, de 20, de 30 mil no partido, também esses votos serão somados. Então, às vezes você fica sem entender, mas por que um candidato que tem 10 mil votos está disputando a eleição? Está disputando para ajudar alguém a ser eleito e ele querendo ficar ali na primeira suplência, né? Exatamente. Aí quando alguém tem a candidatura indeferida, mas rapaz, não vai mudar de nada, muda. Muda. Porque esses dois aqui, na minha avaliação, na análise que eu faço, os dois somam ali uma média de 30 mil votos para o partido, levando em consideração Jacó e o ex-prefeito de Bananeiras, Douglas. Na minha opinião, os dois somam 30 mil votos para o partido. Então isso aí já vai impactar na hora da soma dos votos do Partido União Brasil. Então as candidaturas não são escolhidas de forma aleatória. Não vai pensar que é por Há acaso, critérios. não. Toda candidatura tem um porquê ali, o camarada está disputando. E a gente vai trazer nos próximos dias aqui como é feito o cálculo para a eleição de deputados estaduais e deputados federais aqui no Tribuna Livre. Ricardo Coutinho foi a Brasília e entrou com um recurso para tentar reverter a decisão do TRE da Paraíba? Por enquanto, esse recurso ainda é no TRE. O ex-governador Ricardo Coutinho impetrou embargos de declaração no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba contra a decisão que indeferiu o registro de sua candidatura ao Senado Federal. Nesse embargo, que serve para esclarecer eventuais contradições e omissões no processo, eu li esse embargo na íntegra, o ex-governador questiona a decisão do TRE em permitir que ele participe das atividades de campanha sem utilizar os recursos do fundo eleitoral. A defesa de Ricardo também questiona o ponto da decisão que cita a total procedência da ação movida pelo Ministério Público Eleitoral. A defesa pede que essas alegadas omissões sejam sanadas pela Corte. Vale lembrar, portanto, que esses embargos não necessariamente vão mudar a decisão do TRE sobre o indeferimento da candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho, mas é um trâmite processual e a defesa pede ali esclarecimentos sobre a decisão que foi pelo indeferimento da candidatura do ex-governador com base na inelegibilidade dele no Tribunal Superior Eleitoral, Bruno. E o ministro Fux assumiu agora a relatoria do recurso de Ricardo, não é isso? Sim, uma mudança, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, assumiu a relatoria de um dos recursos de Ricardo Coutinho que tenta reverter sua inelegibilidade no Supremo Tribunal Federal. E essa mudança de relatoria ocorreu porque a ministra Rosa Weber, que estava à frente desse processo, assumiu a presidência do STF ontem. Agora caberá ao novo relator decidir sobre um agravo impetrado por Ricardo para tentar suspender os efeitos da inelegibilidade. Vale lembrar que o ex-governador se tornou inelegível após julgamento no TSE em 2020, que o condenou por abuso de poder político e econômico no pleito de 2014. Então esse é um dos recursos de Ricardo Coutinho no Tribunal Superior Eleitoral. No Supremo Tribunal Federal já havia uma decisão da ministra Rosa Weber negando essa tutela antecipada aí para suspender os efeitos da inelegibilidade do ex-governador. Agora Luiz Fux assume esse processo para decidir um agravo regimental de Ricardo Coutinho, tentando reverter essa inelegibilidade, já que Rosa Weber assume o Supremo Tribunal Federal enquanto presidente daquela corte, Bruno. Vamos às agendas dos candidatos? Só para finalizar, por falar em ministra Rosa Weber, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o desembargador Leandro dos Santos, participou ontem presencialmente da posse da ministra Rosa Weber como presidente do STF. A ministra é a terceira mulher a ocupar o mais alto posto do Poder Judiciário brasileiro. Já o ministro Luiz Roberto Barroso foi empossado como vice-presidente. O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Saulo Benevides, me disse que participou da posse, porém de forma remota aqui mesmo da Paraíba. Mais uma mudança aí no Poder Judiciário. E Bruno Pereira tem agendas da terceira via aqui na Paraíba essa semana, falando de política ainda presidencial. A candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, desembarca na Paraíba hoje para uma agenda com o candidato ao governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima. Tebet tem como candidata a vice Mara Gabrilli, do PSDB, partido de Pedro. A candidata desembarca às 2 horas da tarde
E sua primeira agenda será uma visita ao Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba. Em seguida, Simone Tebet e Pedro cumprirão a agenda de rua lá na Rainha da Borborema, em Campina Grande. Já na próxima sexta-feira, Pedro Cunha Lima, candidato ao governo do estado, receberá outro presidenciável, dessa vez o candidato do PDT, Ciro Gomes, para uma agenda lá em Campina Grande, Bruno. Portanto, a terceira via decidiu via Paraíba nessa semana de campanha eleitoral. Terceira via com palanque, inclusive com Pedro Cunha Lima. Pedro Cunha Lima. Vamos à agenda agora? Vamos finalizar com as agendas? Vamos lá. Começando com a Adjane Simplício, do PSOL. Pela manhã, ela faz gravação de guias eleitorais e demais materiais para a campanha. À tarde, tem reunião de coordenação de campanha e depois de um toalhaço, faz parte aí da campanha dela. E à noite, reunião com a coordenação política. O candidato Adriano Trajano, do PCO, pela manhã tem reunião com a equipe de campanha. O candidato Antônio Nascimento, do PSTU, pela manhã tem sabatina na OAB. À tarde faz reunião com apoiadores e à noite reunião com o comitê de campanha. O candidato Major Fábio, do PRTB, pela manhã faz visita a apoiadores em Campina Grande e à tarde realiza gravações para TV e rádio aqui na capital e à noite visita apoiadores em João Pessoa. E o candidato Nilvan Ferreira, do PL, pela manhã faz gravação para o guia eleitoral e à tarde tem carreata em Bahia. O candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, pela manhã, sabatina em TV de João Pessoa, à tarde recebe a presidenciável Simone Tebet em Campina Grande e à noite tem encontro com lideranças religiosas. O candidato veneziano Vital do Rego, pela manhã, participa de reunião com integrantes da Associação dos Procuradores do Estado da Paraíba. Em seguida, participa de sabatina na OAB. À tarde, tem entrevista a uma emissora de rádio aqui em João Pessoa. E à noite, participa de caminhada no centro da capital. É isso, Bruno. Felipe, um grande abraço, Abraço para você e tá até bom? amanhã. Valeu, meu caro Felipe. São 7h40.